Aleluia, graças a Deus. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Vocês podem assentar-se. Que maravilha é poder estar aqui nessa noite para celebrarmos a Jesus Cristo e para finalizarmos e começarmos. Hoje nós temos um fim e um começo aqui do fim de 2025 e começo de 2026. Eu quero convidar você. Eu sei que eu não vou ter tempo para pregar e também esse não é o propósito agora, hoje. Eu quero dar a você uma palavra que você poderá carregá-la para o ano de 2026. Amém? Nós precisamos de uma palavra de Deus para que a gente possa potencializar o nosso ano de 2026. Eu orei a Deus e eu creio que Deus tem algo poderoso para você. Então nós vamos ler no livro de Números. Livro de Números, no capítulo 11. Números 11, um texto maravilhoso. Graças ao nome do Senhor Jesus Cristo. O livro de Números é um livro tão importante quanto todos os livros da Bíblia, mas esse livro traz algo poderoso nesse capítulo que eu gostaria de trazer aos irmãos. Ele fala do profético de Deus, que estava sendo transferido da vida de Moisés para 70 anciãos. Então aquilo que estava só sobre Moisés, agora deverá ser transmitido, repartido, melhor dizendo, para todos os outros, para esses outros 70 anciãos do meio do povo de Deus. Graças ao nome do Senhor. Então nós vamos ler o versículo 24, vamos lá? Graças a Deus, Números 11, 24. Moisés saiu e transmitiu as palavras do Senhor ao povo e reuniu 70 líderes e os colocou ao redor da tenda da reunião. O Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Depois deu aos 70 líderes o mesmo espírito que estava sobre Moisés. Fale comigo assim: Deus deu aos 70 líderes do mesmo espírito que estava sobre ele. É sobre isso que eu quero falar hoje. Então, nós estamos vivendo num mundo de muita ciência, de muita sabedoria. Viu, pastor Adilson? Muita sabedoria, entre aspas. Até parece que as pessoas sabem o que fazer, sabem como viver e sabem vencer na vida. O problema é que as pessoas, muitas vezes, e a maioria delas não sabe nem o que é a vida. Nem o que é a vida, dada a complexidade da vida que Deus nos deu. Então, Deus chamou um povo, e ao chamar esse povo, Deus deu a eles uma missão. E a missão de Deus era revelá-lo ao mundo. E esse contexto do capítulo 11 de Números é um contexto onde o povo está a caminho da bênção, a caminho da terra prometida, mas há um momento de crise muito grande. O povo entrou em crise. Sabe quando o povo de Deus entra em crise? O povo entrou em crise. Então tinha muita gente querendo voltar para o Egito, muita gente pensando no passado, muita gente sofrendo, imaginando um futuro terrível e difícil, muita gente reclamando. Exatamente o que acontece nos dias de hoje. Olha, não faltava provisão de Deus, não faltava milagres de Deus, mas o povo estava em crise e desanimado. Então, na verdade, aquele povo não estava entendendo o tempo de Deus para a vida deles. Presta bastante atenção no que eu vou falar para você. Você precisa entrar em 2026 entendendo o tempo de Deus para você. Será que vocês entenderam? Nós precisamos entrar em 2026 compreendendo o tempo de Deus na nossa vida.
Que tempo é este para você? Que tempo é esse que está chegando em 2026? Você vai esperar das eleições que vão acontecer em outubro e novembro? Você vai esperar isso? Você vai esperar virar janeiro daqui a pouquinho? Olha lá, o tempo está quase chegando, são quase meia-noite, faltam 16 minutos. Na verdade, o que eu quero compartilhar com vocês é uma agenda profética precisa ser inaugurada, ou se não, continuada na sua vida. Então fale comigo a expressão, agenda profética. Ou você entra na agenda profética, ou você vai ser uma pessoa que vai viver 2026 em crise. Em crise. Quem está em Cristo aqui, levanta a mão. Eu estou em Cristo, você também é cristão. Mas para que você não viva em crise no ano que está entrando, você precisa compreender a agenda profética que Deus tem para você. Isto é, você precisa viver alinhado ao propósito de Deus na sua vida. Deus chama um povo. E esse povo que Deus chamou, pastor Alberto, foi um povo que sempre foi dirigido pela profecia. Fale comigo, profecia. Essa palavra profecia é uma palavra muito desgastada nas igrejas, por causa dos brincalhões do evangelho, que brincam com a profecia, por causa das pessoas que não compreendem o que é profecia e nem o que é o profético. Mas a igreja precisa em 2026 se mover no profético. A sua família precisa se mover no profético. O seu negócio precisa ser movido no profético. O meu ministério precisa ser movido no profético. Ou você se move no profético, ou você vai estar totalmente à mercê das crises. E logicamente que Satanás se aproveita das pessoas nas crises. Isso é tão verdade, que Deus preparou a terra prometida para todos os hebreus, no tempo de Moisés, pastor Ney. Mas sabe quem entrou na terra prometida no tempo de Moisés? Entrou Josué e Calebe e os que nasceram no deserto, os outros não entraram. Por quê? Porque eles não souberam se mover no profético. Então fale comigo assim, Deus fala. Em 2026, eu garanto para você, Deus vai continuar falando. Você vai ouvir ou não? Outra coisa, importantíssimo, o povo precisa ouvir. Você precisa ouvir a voz de Deus. Porque se você ouvir a voz de Deus, você vai ter coragem, você vai ter força, você vai ter discernimento para confrontar o mundo onde você vive, que Jesus diz que está no maligno. Então Deus chama pessoas específicas para profetizar. E você pode ser essa pessoa que Deus chamou. Fala para o seu irmão assim, Deus te chamou para ser profeta. Fale com segurança. Deus chama pessoas para profetizar, irmão Romério. Ou nós vamos ser profeta em 2026, ou nós vamos ficar à mercê dos profetas do caos, dos profetas das falsas esperanças. Então nós precisamos nos mover no profético. Pode colocar o relógio aqui para eu não me perder, por favor. Glória a Deus. Então Deus chama o povo, e Ele fala com esse povo, isso é o profético. E Deus chama para uma aliança específica. Deus chama para uma aliança específica. Olha o que Deus disse para o profeta Jeremias, antes dele ser profeta, obviamente. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e às nações te dei por profeta. No Velho Testamento, Deus chamava indivíduos para profeta. Amém ou não? Mas há uma coisa muito interessante que aconteceu, não é?
o povo naquela época, na sua comunidade, não era profeta. O povo vivia do profético. Fale comigo assim, nós temos que viver do profético. Irmãos, eu estou falando sério. Ou nós vivemos do profético, ou nós vamos ser iguais a todo mundo. E Deus não nos chamou para ser iguais a todo mundo. Deus nos chamou como príncipes e princesas. Deus nos chamou como povo eleito. Para realizarmos uma obra maravilhosa e para vivermos algo maravilhoso e, enfim, morarmos no céu para sempre. E nesse texto aqui que nós lemos de Números, capítulo 11, onde o povo está em crise, Moisés então chama aqueles nobres da nação, as lideranças da nação, eram 70, mas 2 não vieram. Medade e Eldade não vieram. Então, quando Moisés chama, Deus fala com Moisés. E aí Moisés compartilha aquilo. E diz a Bíblia que a nuvem do céu desceu, a nuvem do Senhor desceu, e todos começaram a profetizar. Presbítero Douglas. Todos aqueles 70 começaram a profetizar, a profecia. Porque até aquele momento, sabe com quem Deus falava? Vocês sabem com quem Deus falava ou não? Falava com Moisés. Agora Deus já está falando com os 70, mas 2 não vieram. Dos convidados, 2 não vieram. Só que a nuvem desceu lá na tenda do encontro. Na igreja, que Moisés tinha levantado para ele adorar a Deus. E aí, então eles começaram a profetizar. Deus agora não falava mais só com Moisés, Deus agora estava falando com aqueles 70. Mas 2 camaradas ficou no arraial. Ficou em casa. E aí eles começaram a profetizar. Lá em casa, pastor Alberto, eles estavam convidados, não foram. Os 70 estavam lá dentro da igreja de Moisés, lá dentro da tenda do encontro, e estavam profetizando, como Deus tinha falado para Moisés que ia acontecer. Mas 2 dessas pessoas estavam profetizando lá em casa. O Josué viu aqui e falou, ô Moisés, que conversa é essa? Por que esses caras estão profetizando? Qual foi a resposta de Moisés para ele? Qual foi a resposta, irmãos? Essa resposta me chama muito a atenção. Números 11, 29. E nós vamos determinar o que Deus quer falar conosco. Se você tiver com o espírito aberto, com o coração aberto, você vai entender o que Deus quer falar com você nessa breve reflexão bíblica que você vai carregar para o ano de 2026. Vamos lá, Números capítulo 11, versículo 29. Números 11, 29, por favor. Vamos ver, esse texto é fundamental para a gente compreender o recado profético de Deus. Moisés, porém, respondeu. Respondeu o quê? Respondeu para aqueles que estavam, Josué inclusive, estava, Moisés, não pode. Só pode profetizar quem estava lá, quem você chamou para estar lá. A nuvem desceu lá, a nuvem da presença desceu lá na casa do Senhor, lá na tenda do Senhor, lá na tenda do encontro. E eles estão profetizando lá em casa, lá na tenda, lá no quarto deles. Por quê? O que Moisés falou? Olha lá, Moisés, porém, respondeu, você está com ciúmes por mim? Que bom seria se todo o povo do Senhor fossem profetas. Você quer ler comigo essa palavra? Fale comigo, que bom seria se todo o povo do Senhor fossem profetas. Aleluia! E se o Senhor colocasse o seu Espírito sobre todos eles. Agora nós vamos ler para valer. Vamos ficar em pé e vamos ler essa palavra? Porque essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Uau! Aqui, olha só, presta atenção. Aqui Moisés está predizendo, profetizando, ele está anunciando o que iria acontecer quando Jesus viesse e estabelecesse a sua igreja. Fato que já aconteceu. Fale comigo, nós somos a igreja? Irmãos, o profético não está na mão de um indivíduo. O profético não está na mão de um pastor. O profeta não está na mão do presidente da igreja, do Papa Francisco, sei lá o quê. Como é que é o nome do Papa agora mesmo? Papa o quê? Não consegui compreender. É um americano, isso eu sei que é. Papa Leão, né? Agora,
Moisés estava profetizando, não, irmãos, gente, ele está dizendo, vocês estão com ciúme de mim ou por mim? Que bom seria se todos fossem profetas, e se sobre todos viessem. E sabe o que aconteceu? Aleluia, em Pentecostes, Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio sobre todos os discípulos que estavam reunidos no cenáculo. De lá para cá, assim que nasceu a igreja, todo crente tem sobre si o Espírito da profecia. Aleluia, glória a Deus. Houve uma mudança. E agora? E agora? E agora, irmão? Moisés está dizendo, tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta. Então, o que eu quero dizer? O que o Senhor está falando conosco nessa noite? O Senhor está dizendo o seguinte, irmãos, que nós precisamos profetizar. Você precisa profetizar sobre a sua realidade. É óbvio que este aqui é o livro da profecia. Toda profecia precisa estar baseada aqui. Mas você precisa profetizar. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo, não entre em 2026 sem ser profeta. Pelo amor de Deus, não entre em 2026 sem ser profeta. E para eu ser profeta aqui, que tem que acontecer comigo? Fale comigo, eu preciso ser sensível ao Espírito. Irmão, você vai ter que se resguardar, você vai ter que se guardar, você vai ter que ousar, você vai ter que entrar na presença de Deus no seu quarto, no seu escritório, na sua viagem, aqui na igreja, para que você então se abra para o Espírito Santo, porque você precisa fazer isso, e para você ser profeta e profético, você precisa se alinhar à palavra, você precisa ser comprometido com o amor de Deus, estar apaixonado e ter uma comunhão profunda com Jesus. Você precisa ser responsável em ser alguém que vai profeticamente edificar as pessoas que estão à sua volta, em nome do Senhor Jesus. E eu quero encerrar dizendo para vocês o que Paulo disse em 1 Coríntios, uma igreja profética, uma igreja de profetas, uma igreja de dons. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, veja lá. 1 Coríntios 14, 1. Glória a Jesus. Vamos lá? Vou esperar porque eu tenho o texto aqui. Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus, pela vontade de Jesus Cristo, veja não, vamos lá, versículo 1, 14, 1, que o amor seja seu maior objetivo, contudo, fala comigo, que o amor de Deus seja o meu maior objetivo. Agora olha o que ele diz, contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Paulo está chamando a igreja e diz, a igreja de Corinto, dizendo, vocês precisam buscar o dom da profecia. O dom da profecia. A mãe precisa ser profeta para o seu filho, para os seus filhos. O pai precisa ser profeta. O pastor tem que ser profeta. O funcionário tem que ser profeta. O patrão tem que ser profeta. Irmão, o político tem que ser profeta. Nós precisamos nos mover no profético. É óbvio que não dá para explicar todas as nuances e todas as coisas relacionadas a isso, mas nós precisamos em 2026 ter uma agenda profética. E a agenda profética dessa igreja não pode ser dirigida por um só homem, que é o pastor, ou que são os presbíteros e pastores. A agenda profética da sua casa precisa ser de todos da sua casa que servem ao Senhor. Amém? Essa nação precisa de profeta. E Deus não espera que você carregue tudo sozinho. Deus espera que você seja profeta. Porque Deus nos chamou para ser um povo profético. Aleluia. Sabe por quê? Porque a profecia edifica, a profecia exorta, a profecia consola. Aleluia. Eu chamo vocês todos para que em 2026 sejam profetas. Nós vamos entrar agora em 2026 e nós vamos entrar sendo profetas. Aleluia. Não é fazer espetáculo, nada de espetáculo, tudo a serviço da transformação. Sabe por quê? Porque o profético transforma,
O profético é aquele que fala da promessa, é aquele que fala de quem Deus é, do que Deus quer fazer, do que Ele está fazendo, do que Ele vai fazer, do que Ele quer, do que Ele não quer. Isso é ser profeta. Eu estou chamando você para ser profeta. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Sabe o que Jesus disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Como que as ovelhas de Jesus dessa igreja vão ouvir a voz se não tiver profecia? Como que as ovelhas da sua casa vão ouvir a voz de Deus se não tiver profecia, Tiago? Como? Nós precisamos da profecia. Aleluia. Eu quero devolver a palavra a vocês que vão fazer a passagem do ano aqui, mas eu quero dizer com muita clareza, o mundo não depende de heróis isolados. A igreja depende de um povo alinhado e profético. Porque Deus vai cumprir, eu creio nisso.